Mas nós acabamos de ler hoje que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. E quando uma nação ela é bem abençoada, quando ela está nos planos de Deus, fazendo a vontade de Deus, diz assim, não haverá gritos de aflição nas ruas. Então, quantas mães, quantos pais sofrendo no nosso país, porque o Evangelho, a palavra de Jesus Cristo ainda não domina nas suas casas. Então, hoje é um dia, enquanto as nossas autoridades, nossos legisladores, executivos se reúnem para traçar um projeto diferente para o nosso país, hoje nós temos a oportunidade de ter alguém conosco que conhece o assunto, como que o Brasil pode se tornar um país abençoado, cujo Deus é o Senhor, um país que crê em Jesus Cristo, pastor Gilney. Então é muito alegria receber o pastor, e nós agradecemos a Deus pela sua vida. Ele tem a função de estar nos trazendo informações, então ele sabe muito mais de missões que todos nós que estamos aqui, e não só sabe, mas ele vive missões, já participou de projetos missionários. Então nós estamos reunidos numa grande assembleia hoje, né? Pela misericórdia de Deus, nós estamos participando do projeto divino de fazer com que esse país seja um país abençoado. Amém. Isso começa com a nossa família, como vocês viram no texto, né? Depois vocês leiam em casa, Salmo 144, Salmo de Davi, muito interessante. Ele fala da família, então, aquilo que nós sabemos. Se a família não estiver fundamentada na palavra de Deus, nós vamos continuar ouvindo gritos de tristeza, de socorro, de mães, de pais. E a coisa, como vocês sabem, está caminhando nesse sentido, mas nós sabemos que o Senhor pode mudar esse direcionamento. Então, o pastor Junei vai dirigir essa assembleia importantíssima no reino de Deus, né? Quando nós nos reunimos para querer ser uma bênção nesse projeto de bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. Você pode se apresentar, a sua família. Então. Bem, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria estar com os irmãos nessa noite, um prazer, e eu costumo dizer que gosto muito de estar com igrejas missionárias, e esta é uma igreja missionária. Eu estou contente de poder nesta noite conhecê-los pessoalmente, conhecer pastor Carlos e poder estar aqui com a igreja trazendo um pouquinho do que tem acontecido em missões nacionais. Quero começar trazendo um abraço da Junta de Missões Nacionais aos irmãos. Isso é bom, água boa. Não só como entidade, como instituição, mas a cada um daqueles que fazem parte dessa instituição. Em especial, o abraço do pastor Fernando Brandão, nosso diretor executivo, e a gratidão do envolvimento que esta igreja, já no seu histórico, já há algum tempo, tem tido conosco. Se envolvendo em oração, se envolvendo em compartilhar sobre esta obra missionária e também envolvida no sustento missionário. Graças a Deus. É um privilégio muito grande poder estar com os irmãos nesta noite. E eu gostaria de falar algumas coisas. Começar falando sobre nossa campanha. É tão gostoso quando eu chego e vejo esses cartazes aí, pastor. Eu vejo que o povo está com a gente. E eu quero dizer, meus irmãos, que não é apenas um material ilustrativo, não, é uma realidade. Quando a gente olha aqueles 2 cartazes que estão lá atrás e vê o rostinho de cada missionário que está em tanto canto diferente, de repente em algum lugar que você nem sabia que existia, ou de repente em algum lugar que te remete à infância, uma região onde você viveu, você vê, olha, agora tem um missionário ali, como isso é gostoso. A nossa campanha deste ano, a campanha Multiplique, fazendo discípulos e plantando igreja. Pode voltar um pouquinho para nós? Contrário, para trás. Isso, segura lá no Multiplique, mais um. Aí, plantando igreja. Esses 4 símbolos aí que nos lembram da palavra de salvação, nos ajudando para a evangelização, para expor a palavra salvadora no nosso local, onde estamos e aonde Deus nos permitir chegar. Nós queremos agradecer pelo envolvimento dessa igreja nesta campanha, pastor. Nós sabemos que temos feito grandes coisas, graças a Deus, mas os desafios ainda são imensos. Ainda são imensos. O nosso país é um país continental, imenso. Realidades diferentes, mas
é o desafio que temos diante de nós. E com certeza juntos nós poderemos multiplicar. Eu costumo dizer por onde eu passo que a gente precisa somar. Mas esse ano não vou falar sobre somar não. Nós precisamos multiplicar. Porque vamos ainda além. E dentro disso eu quero fazer um convite aos irmãos. Pode dar mais um clique agora? Eu quero convidar os irmãos a participar da Operação Jesus Transforma, apelidada carinhosamente como Trans, em que você pode dar 15 dias da sua vida para evangelização. Evangelização. E neste ano que inicia agora, 2015, nós temos a Trans Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Meus irmãos, por muitos anos, quando falávamos em missões, olhávamos apenas para o norte e nordeste. E a região sul ficou um pouquinho esquecida. Hoje, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, são os estados, entre os estados, menos evangelizados, em que nós, batistas, temos a presença com menos força, e precisamos investir nessa região. E uma forma de você fazer isso é voluntariando para passar 15 dias no sul do Brasil, de 10 a 25 de janeiro, na evangelização. A Trans é conhecida, é chamada de Transul, mas eu sou gaúcho, de nascimento. Cheguei do Rio Grande do Sul, no estado de São Paulo, há pouco tempo, e eu não podia falar diferente. Eu quero ter um ditado que usamos no Rio Grande do Sul, que a gente vai puxar a brasa para o nosso assado. E olha que de assado gaúcho entende, né? Meus irmãos, eu preciso convidar você, além de ser a Transul, de uma forma muito especial, a chegar comigo no Rio Grande do Sul. Nós precisamos somar esforços. Se você tem possibilidade de tirar esses dias, a inscrição desse projeto é R$60, e você paga a sua passagem até a cidade base. A partir dali você é sustentado, você é hospedado pelo programa, você vai compor uma equipe para falar do amor do Senhor. Isto é tremendo, é maravilhoso. Se você tem oportunidade, meu irmão, me procure ao final do culto. Não perca esta oportunidade de ir ao sul do Brasil, testemunhar do amor transformador de Jesus Cristo. Posso contar contigo? Até me assustou agora, pastor. Eu até vou olhar bem se tem alguém aí, né? Que eu fiquei meio preocupado agora, né? Meu irmão, posso contar contigo? Amém? Amém. De repente você não pode ir porque você não tem férias nesse período, mas você pode orar por aqueles que vão. Você pode, de repente, um irmão da igreja tem o tempo, mas não tem o recurso. Então você pode abençoar com o recurso alguém que vai poder ir. Olha, nós podemos juntar aí, tem tanta ideia, mas o que nós não podemos é fazer de conta que isso não é conosco. Nós precisamos chegar no sul do nosso país, no sul do nosso Brasil. Eu gostaria de contar um pouquinho o que tem acontecido em missões nacionais. Eu trouxe aqui algumas notícias. Pode dar mais um clique para nós? Acho que vai ter que diminuir um pouquinho. Aí, olha só, hoje em missões nacionais, nós somos 652 missionários. Meus irmãos, vale a pena investir em missões. Quando nós fazemos esta campanha, como falamos no investimento que se faz necessário, é para que esse número continue crescendo. 652 missionários, missionários seus, do povo batista, missionários desta igreja, espalhados por todos os estados brasileiros. Isto me alegra o coração. Hoje, em todo o estado do nosso Brasil, nós temos presença missionária. E com estes 652 missionários, nós estamos envolvidos no nascimento de 435 novas igrejas batistas. 435 igrejas estão nascendo através do Ministério de Missões Nacionais. Através do seu investimento, de suas orações, do seu coração focado em nossa nação, em missões no nosso solo brasileiro.
Nós não podemos desanimar, precisamos avançar cada vez mais. Também temos trabalhado com as Cristolândias. Os irmãos já ouviram falar, esse número tem mudado. Aqui está 32, eu descobri essa semana que já somos 34, ou seja, mais 2 novas unidades. E nós vamos crescer mais ainda. Em breve teremos a unidade aqui de Presidente Prudente, pertinho da igreja. Estamos crescendo para a honra e glória do Senhor. 34 unidades de Cristolândia. Olha só, meu irmão, presentes em 7 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Algumas coisas têm me alegrado o coração. Em Cristolândia, hoje nós temos cerca de 1.000 internos, 1.000 homens e mulheres sendo recuperados, restaurados, resgatados, muitos das ruas, e hoje vivendo uma nova realidade. Para a honra e glória do Senhor, muitos que foram resgatados das ruas, que não tinham mais valor para ninguém, como eles mesmos falam, hoje são servos do Senhor, missionários, alguns se preparando para o pastorado, estudando na faculdade teológica. Olha só que bênção, Deus mudando histórias, Deus fazendo uma realidade nova. Eu fiquei muito contente com as notícias que tenho escutado. Hoje, nas Cristolândias, nós servimos mais de 4.000 refeições diárias. Mais de 4.000 refeições diárias. Banhos são oferecidos, roupas são oferecidas. E essas pessoas têm a oportunidade de ouvir a palavra de salvação. Olha só que bênção. Também estamos presentes em 2 lares. Uma na cidade de Barreiras, interior da Bahia, e um lar na cidade de Palmas, capital de Tocantins. Juntando esses 2 lares, hoje temos 49 crianças sendo tratadas, cuidadas, vindas dos mais diferentes tipos de problemas, e hoje ouvindo a palavra de salvação, num ambiente totalmente voltado para que ele entenda o amor de Jesus na sua vida. Mas também tem outra área que temos trabalhado. E hoje, como Missões Nacionais, nós estamos presentes em 14 tribos brasileiras. 14 tribos. Amém? É bênção estar em 14 tribos? É bênção? Você sabe quantas tribos temos no Brasil? Não fazemos nem ideia. Eu vou fazer uma outra pergunta. Vocês sabem quantas línguas falamos no Brasil? Normalmente a gente diz que fala quantas línguas no Brasil? Uma, não é assim que a gente aprendeu? Que língua que é? Língua portuguesa. E ainda falamos meio mal, né? Ainda falamos mais ou menos. Gente, no Brasil, oficialmente, temos 2 línguas faladas. O português e Libras. Libras hoje é uma língua oficial brasileira. Mas extraoficial, dá mais um clique para mim aí, meu irmão. Nós falamos do Brasil 276 línguas, sendo 274 entre as tribos brasileiras. Estamos em 14 tribos, é bênção, com certeza, mas somos 305 etnias no Brasil, ou seja, ainda faltam muitas a serem alcançadas. Muita coisa precisa ser feita. Muitas dessas tribos não falam nem sequer o português. Olha só como é o trabalho de um missionário em uma tribo. Ele precisa aprender a língua. Depois que ele aprende a língua, ele tem que criar uma escrita para esta língua, porque a maioria das línguas indígenas são apenas faladas, não há escrita. E depois que ele criou a escrita, ele precisa ensinar os índios a ler, porque eles não sabem ler, ele acabou de criar. Olha só que trabalho, meu irmão. E depois de tudo isso, ele vai traduzir a Bíblia para a língua dos índios. Alguns missionários deram a vida nesse negócio. Anos dentro de tribos. Pastor Gunther Krieger, missionário de Missões Nacionais, há 55 anos em Tocantins, servindo ao Senhor, no meio dos xerentes. Meu irmão, hoje, para a honra e glória do Senhor, estamos envolvidos como Missões Nacionais na tradução da Bíblia para os xerentes. O Novo Testamento já está concluído, o Antigo Testamento está em processo, a tradução da Bíblia para os caigangues, na região sul do Brasil, e iniciamos agora a tradução da Bíblia para o Tupi, na região da Paraíba. Muitas coisas estão sendo feitas.
através das suas orações, do seu investimento, da sua participação, seu envolvimento na obra missionária em nosso Brasil. Muita coisa tem sido feita, mas ainda há muito por fazer. Precisamos continuar avançando, avançar sempre, sempre. Nosso diretor, pastor Fernando, ele gosta de usar essa expressão, vamos avançar. E uma vez ele estava falando isso e um jovem disse que há algum momento que é importante recuar. Ele disse, não podemos recuar. Ele disse, sim, precisamos recuar para pegar impulso. Olha só que interessante, né? Sabe aquele passinho para trás que é para a gente correr e pular? Vamos dar uma recuada só quando for para pegar impulso, porque precisamos avançar ainda mais. O Brasil precisa do nosso investimento, de vidas dispostas a serem bênção nas mãos do Senhor. Eu quero compartilhar um texto com você nesta noite. Abra sua Bíblia no Salmo 116, versículo 12. Pode dar mais um clique para nós aí? E eu gostaria de falar sobre este tema. O que tenho dado ao Senhor? Salmo 116, versículo 12. O que tenho dado ao Senhor? Abra sua Bíblia nesse texto. Salmo 116, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Meu irmão, eu gosto de me colocar na situação do texto. Quando eu olho para o texto bíblico, eu gosto de me imaginar ali no meio. Quando é uma história, eu sou um personagem. Quando é alguma coisa que está sendo falada, parece que eu estou ali ouvindo. E este salmo é conhecido como Salmo de Ações de Graças. Salmo de Ações de Graças. E o salmista, a pensar em tantas coisas, para agradecer, ele chega num momento que ele pensa assim, olha, Deus fez tanta coisa para mim, o que eu tenho dado para Ele? O que eu tenho dado ao Senhor? E nesse texto é fácil se colocar no lugar do salmista, porque benefícios de Deus não era uma exclusividade do salmista, nós também temos recebido benefícios de Deus. Você tem sido abençoado pelo Senhor? Meu irmão, vamos pensar em alguns benefícios que Deus nos dá? Alguém já respirou hoje? Imagina essa hora, se não tivesse respirado ainda, né? Nós estávamos aqui, mas era no culto fúnebre, né? Não dava para estar sentado, não. Gente, o ar que respiramos é benefício de Deus. O alimento que temos é o Senhor quem nos dá. O sustento é Deus que nos provê. De repente você pensa assim, não, eu só tenho sustento porque eu trabalho. Se Deus não te desse saúde, você não trabalhava. É Deus que está no controle de todo esse negócio. Há uma coisa que eu acho muito especial, os filhos. Tão gostoso ver na igreja o filho do lado do pai, do lado da mãe, ver aqueles pais babão assim, que estão com o braço no ombro do filho, né? E cada vez mais, sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Herança do Senhor são os filhos, herança do Senhor, bênçãos do Senhor sobre nossa vida. E eu gostaria de pensar com você, meu irmão, o que temos dado ao Senhor, diante de tantas coisas que Ele nos dá. E eu quero começar dizendo que há duas formas de pensar, pode dar mais um clique para mim aí. A primeira delas é, eu preciso pagar o que Deus me deu. Eu preciso pagar. Deus me deu tanta coisa boa que eu vou pagar. Meu irmão, se você pensa assim, desiste. Porque não dá para pagar. Não dá para pagar. De modo nenhum. De modo nenhum. Até porque eu deixei de propósito uma bênção que Deus nos dá, que é impagável. Que é a nossa salvação. Salvação. Meu irmão, não tem como pagar por isso. Eu lembro daquele comercial que falava do preço de algumas coisas, né?
e daqui a pouquinho mostrava alguma coisa e dizia: isso não tem preço. O que Deus te dá não tem preço. Não tem preço. Meu irmão, a Bíblia diz o seguinte: ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Nós temos uma vida só. Se nós tivéssemos 10, não ia chegar para pagar. Mas com uma só ainda, então é impossível. É impossível. Então vamos descartar essa forma de pensar. Mas como eu disse, existem duas formas. E a segunda forma é a forma que o salmista pensou. Em gratidão por tudo que Deus me tem dado, o que eu darei a Ele? Com um coração grato, consciente, transbordante de alegria por tantas bênçãos, o que eu vou dar ao Senhor? E daí eu quero dizer uma coisa para você: Deus não aceita nada menos do que o nosso melhor. Deus não aceita nada menos do que o nosso melhor. Precisamos entregar o nosso melhor ao Senhor. O nosso melhor. Pode dar mais um clique para mim? Normalmente quando falamos sobre dar ao Senhor, a primeira coisa que vem à mente é a oferta. Ah, finanças. E eu gostaria de compartilhar com você. Opa, passou reto um aí. Volta mais um aí. Aí. Sobre esse texto da viúva. Lucas capítulo 21, verso 1 a 4. Eu não vou ler o texto, mas eu vou pensar na história com você nesta noite. Jesus estava no templo e ele começou a olhar as ofertas que estavam sendo trazidas. E a palavra de Deus diz que os ricos traziam as suas ofertas. Meu irmão, naquela época não tinha cartão de crédito não era alguém com a maquininha passando, né? Naquela época não tinha cheque, ninguém podia assinar e dar um cheque. Naquela época não tinha dinheiro em nota. Sabe como é que era o dinheiro naquela época? Era em peso de ouro, peso de prata, em mantimentos. Eu fico imaginando Jesus olhando aquele povo trazendo. Acho que uns traziam até de carrinho. Era tanta coisa, né? Os ricos trazendo a sua oferta. Uns traziam de carrinho, outros mandavam encostar carreta na frente lá do templo para descarregar os mantimentos. E tudo isso para Jesus estava tranquilo. Mas daqui a pouquinho entra uma mulher. E aquela mulher dá a sua oferta. Você lembra qual era a oferta dessa mulher? 2 moedas. Mas a Bíblia não diz que eram 2 moedas. A Bíblia diz que eram 2 pequenas moedas. Ou seja, não era moeda de R$1, não. Não era aquela brilhazinha bonita, não. Era de 1 centavo. Não, de 1 centavo está tão rara que deve estar cara, né? Vamos pensar numa de 5 centavos que é mais barata. A de 5 centavos hoje é mais barata que a de 1 centavo, meu irmão. Pode ter certeza disso. 2 moedinhas de 5 centavos. O que Jesus diz quando vê isso? Ele olha para os seus discípulos e diz assim: esta mulher trouxe a maior oferta. Se coloca na posição dos discípulos. De certo eles pensaram assim: Jesus não entende muito de matemática, não. Olha só, o tanto que os outros traziam, agora essa mulher traz 2 pequenas moedas. Ele diz que é a melhor. Então Jesus vira para os seus discípulos e diz assim: os outros trouxeram o que lhes sobrava. Ela, porém, deu tudo o que tinha. Deus não aceita nada menos do que o nosso melhor. Deus quer que estejamos prontos a entregar a Ele tudo o que temos. Tudo. Eu acho muito interessante, eu não sei se aqui em Dracena o pessoal costuma usar, mas tem uns que botam uns adesivos no carro dizendo assim: propriedade exclusiva de Jesus. Né? E se Jesus precisar, será que Ele deixa usar? Dá vontade de pedir: parei um pouquinho, deixa eu usar o carro um pouco aí. É meu pai que é dono desse negócio aqui, né? Será que vai deixar? E daí o negócio já não é mais assim tão exclusivo, né? Deus quer o nosso melhor. Mas muito mais do que oferta, do que bens, do que finanças. Deus quer algo de cada um de nós de uma forma muito especial. E Paulo, o apóstolo Paulo, entendeu isso. Agora sim, pode dar mais um clique para nós?
Olha só o que ele escreveu em Atos, capítulo 20, versículo 24. O apóstolo Paulo falando sobre a sua vida, a sua dedicação ao Senhor. Ele diz no capítulo 20, verso 24: em nada, porém, considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Em outras palavras, a única coisa que importa na minha vida é cumprir o que Deus tem para mim. A única coisa que importa na minha vida é cumprir o que Deus tem para mim. O que nós temos de melhor não são nossas finanças, não são nossas posses, mas somos nós mesmos. E Paulo entendeu que o que importava era se entregar ao Senhor, a ponto de ser, ou melhor, de ter prioridade em cumprir o que Deus tinha para a sua vida. Sabe, algumas coisas me entristecem. E às vezes, eu vejo crentes de anos, que ainda nem sequer entenderam o que Deus quer para a vida deles. Não entenderam o propósito de Deus. Paulo tinha uma missão específica. E nós? Nós temos uma missão também? Temos uma missão? Eu gosto tanto daquele texto de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Para quem que esse texto está falando? Para nós. Para nós. Ainda esse texto se complementa em Mateus capítulo 28. Olha só que preciosidade, desde o versículo 18. O versículo 18 diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha só, meu irmão, lá no Rio Grande do Sul a gente usa um ditado que diz assim: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Se ele tem toda a autoridade, será que ele pode mandar? Opa, se pode, é ele que pode. Eu que não quero ser um desajuizado. Se ele mandou, eu vou obedecer. Então vamos prestar atenção no que ele mandou. O texto continua no versículo 19 dizendo assim: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco. Olha que promessa preciosa. Todos os dias, até a consumação dos séculos. A missão que temos é evangelizar, é fazer discípulos. E a melhor oferta, o que de melhor podemos dar ao Senhor, é priorizar, cumprir aquilo que Ele deu como missão a cada um de nós. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso muito bem. Escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2 da sua carta, no verso 20, ele diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meu irmão, quem que está vivendo aí? Quem está vivendo? Ainda é você? As rédeas ainda estão em suas mãos? O volante, a rédea é muito antigo, né? O volante ainda está na tua mão? Fica com isso não. Não viva mais você. Deixe Cristo viver em você. E Paulo não só entendeu, mas ele deixou uma ordenança. Dá mais um clique para nós aí. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Paulo fala que nós devemos nos entregar por completo. Nos entregar por completo. E mesmo tendo toda a autoridade de um apóstolo, ele começa esse texto dizendo: rogo-vos, pois, irmãos. É um pedido. Pela misericórdia de Deus,
que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meus irmãos, o que precisamos apresentar ao Senhor, em resposta à pergunta do salmista: o que darei ao Senhor? Eu darei ao Senhor o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E no versículo 2 ele complementa dizendo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo entendia isso muito bem. Meus irmãos, um dia eu entendi isso. A minha vida não era assim das melhores. Eu me achava meio malandro. Com 16 anos de idade, eu fui expulso da escola que eu estudava. E eu estudava em escola pública. Ser expulso de escola pública tem que ser fera. Não é para qualquer um, né? Eu era à frente do meu tempo. Mas adolescentes, por favor, não tentem copiar. Eu não tinha Cristo. Meus pais tentaram me matricular em algumas escolas da cidade. Eu morava em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Nenhuma escola aceitou a minha matrícula. A minha fama chegava primeiro que eu. Não consegui me matricular. Meus pais conseguiram uma vaga na cidade vizinha, Novo Hamburgo. Comecei a estudar ali. Eu estava no segundo ano ali, já estudando, quando conheci uma menina, colega de sala, mas uma menina muito linda. Pensa assim, uma menina linda, cabelo caracol, olhos verdes. Gente, preciosa. Ela sentava do outro lado da sala. Eu passava mais de lado do que de frente, né? Eu prestava mais atenção na colega do que no professor. Comecei a me aproximar dela, sem intenção nenhuma, com certeza, né? Só por, assim, amizade. Gente, quando eu comecei a chegar perto dela, eu vi que ela era diferente. Quanto mais contato que eu tinha com ela, mais eu via que ela era diferente. Eu costumava andar. Eu acho que voltou. Ela era diferente. E quanto mais eu me aproximava dela, e com esse contato, para a honra e glória do Senhor, essa menina me ganhou para Cristo. E para mais honra e glória ainda do Senhor, ela me ganhou para ela também. Hoje ela é minha esposa. Serva de Deus na minha vida. Bênção. E quando eu aceitei a Cristo, alguns questionamentos ficaram no meu coração e na minha mente. Eu vivi em São Leopoldo até 18 anos de idade, numa cidade de 215 mil habitantes, sem que ninguém me pregasse o evangelho naquela cidade. 30 quilômetros de Porto Alegre. O bairro onde eu morava tinha 35 mil habitantes. No bairro. E ninguém me pregou o evangelho ali naquele lugar. E quando eu aceitei a Cristo, algo no meu coração bateu muito forte. E eu pensei assim, eu vou pregar o evangelho nesse lugar. Eu vou pregar o evangelho nesse lugar. Olha como Deus faz as coisas. Com 1 ano de conversão, eu casei e fui para o seminário. Eu entendi que eu precisava me preparar. Passamos 3 anos no norte do Paraná, perto de Londrina. Saímos do seminário e fomos para a cidade de Ipixuna, no Amazonas. Já ouviram falar dessa cidade? Chegando em casa, nem procura no mapa que não tem. Interior do Amazonas, 25 dias de barco de Manaus. Logo ali, a cidade vizinha era 30 horas para ir, 12 para voltar. A gente fica pensando, como assim? 30 para ir, 12 para voltar. Não é ao mesmo tempo, é que lá era só barco e avião. E daí para descer a correnteza é mais rápido. Para subir é mais devagar, demorava mais. Tinha um monomotor que fazia viagem de Cruzeiro do Sul, no Acre, até Ipixuna. Era a viagem mais rápida que tinha. Sobrevoava 35 minutos a floresta amazônica. Só copa de árvore e rio. Olha só que bênção. O piloto daquele monomotor, o único piloto, dono do avião, ele sofria de uma enfermidade. Ele tinha epilepsia.
A gente brincava, pastor, que era o voo da fé. Para entrar naquele avião tinha que saber para onde ia, né? Mas graças a Deus ele nunca teve crise no ar. No chão eu ouvi falar de algumas que ele teve por lá, né? Mas passamos um tempo da nossa vida nessa cidade, bênção de Deus. Bênção de Deus. E depois, então, em 2002, retornamos ao Rio Grande do Sul. Pastoreei na cidade de Santa Maria, aquela cidade do incidente na Boate Kiss, ficou famosa. E em 2007, nós nos apresentamos à Junta de Missões Nacionais. E junto com o nosso nome, nós entregamos um projeto. Eu quero plantar uma igreja batista em São Leopoldo, no bairro Charlau. Bairro de 35 mil habitantes naquela cidade. Em julho de 2008, para a honra e glória do Senhor, nós entramos na Junta de Missões e começou a nascer naquele bairro uma igreja batista. Logo depois começamos a plantar uma igreja também na cidade de Estância Velha, servindo ao Senhor naquele lugar, entendendo que nossa vida estava à disposição do Senhor. Muitas pessoas foram alcançadas ali. Batizamos 26 pessoas enquanto ali estávamos. Uma das nossas congregações estava com 41 membros, a outra com 11 membros. O trabalho lá estava crescendo, graças a Deus. E a Junta de Missões Nacionais entendeu por bem nos chamar para sair do Rio Grande do Sul e vir para o estado de São Paulo. Então, em julho de 2014, nós chegamos ao estado de São Paulo com o desafio de mobilizar, de incentivar, de agradecer as igrejas batistas deste estado no envolvimento missionário. Deus tem usado as nossas vidas, mas um dia nós entendemos que ela era o que de melhor tínhamos para entregar ao Senhor. Não pertencemos a nós mesmos, pertencemos ao Senhor. E eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: em momento algum eu me arrependi de não ser mais o dono da minha vida. É tão bom pensar como João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. Quando entregamos a nossa vida ao Senhor, para Ele usar aonde Ele quer, Ele faz maravilhas em nós e através de nós. Como isto é precioso! Não há nada melhor que podemos fazer. Paulo entendeu, Paulo nos ordenou. Pode dar mais um clique, meu irmão. Eu gostaria de terminar perguntando isso para você. E a sua missão? Qual é? Até que ponto você tem entendido que precisa entregar a sua vida ao Senhor? Até que ponto? Ainda é você que está no comando? Eu quero trazer um desafio para você nesta noite. Eu quero falar sobre um projeto. Um projeto que, como batistas brasileiros, vamos alcançar para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E se você quiser colocar a sua vida à disposição do Senhor, eu quero convidar você para somar comigo neste projeto. Pode dar mais um clique? Esse projeto é o Projeto Amazônia. Deus me deu o privilégio de conhecer aquela região. Que lugar precioso. Que lugar precioso. Meu irmão, a Amazônia brasileira, ela passa do estado do Amazonas. São a região norte, um pedacinho da região nordeste, região centro-oeste. Pode dar mais um clique para nós? Só na Amazônia brasileira, nós temos 59% do território nacional. Apenas na Amazônia brasileira, mais da metade do Brasil está naquela área. Nós temos ali 24 milhões de habitantes, um pouquinho mais de 10% da população. Nós temos ali 147 etnias indígenas. Temos 775 municípios. E o que me chama a atenção, nesta área, nós temos 35 mil comunidades ribeirinhos. Comunidades ribeirinhos. Meu irmão, eu tive o privilégio de conhecer essa região. Andávamos 2, 3 horas de barco. Encontrávamos uma casa na beira do rio. Depois, o vizinho morava mais 2, 3 horas de barco adiante. Pessoas isoladas de tudo, sem energia, sem água potável, bebendo água do rio.
Comunidades, às vezes, com 4, 5, 6 casas, sem eletricidade. Nós precisamos alcançar essas pessoas. Quem vai chegar lá? Essas pessoas fazem parte de um desafio chamado Brasil. E hoje nós estamos olhando para aquela região, investindo e criamos este projeto para que esta realidade seja diferente. Pode dar mais um clique para nós, meu irmão? Projeto Amazônia é uma grande estratégia de plantação de igreja e de formação de plantadores de igreja, líderes locais em comunidades ribeirinhas ao longo do rio Amazonas. Se nós pensarmos apenas em levar pessoas daqui para lá, poucos são os que querem ir. E o nosso projeto, nós queremos formar líderes ali daquela região. Esse termo, que eu até tenho dificuldade de ler, líderes autóctonos, é isso? Autóctones. É meio trava-língua, né? Gente, nós ouvimos isso apenas em missões mundiais, com líderes locais, lá dos países deles. Nós entendemos que no Brasil também há regiões em que precisamos formar líderes do local. E mais importante do que formar líder do local, é formar líder do local no local. Porque se você tira alguém de uma comunidade ribeirinha dessa, traz aqui para o estado de São Paulo para fazer seminário, sabe quando ele volta para a realidade dele? Nunca mais. Só se tiver um desafio assim que Deus diga é lá e ponto final. Mas ele olha e diz, gente, tem shopping. Oh, eu vou ficar por aqui, né? Não volta mais. Então o preparo tem que ser lá. Tem que ser lá. Algumas ferramentas nós estamos usando. Queremos distribuir 10 bases. Pode dar mais um clique para nós. 10 bases ao longo do rio Amazonas. Nessas 10 bases, colocarmos ali missionários nas cidades bases. E distribuirmos líderes locais nas regiões ribeirinhos. Vamos trabalhar a mentoria, plantação de igreja, mentoria e formação de líder local. Nós vamos usar ali algumas ferramentas. Pode dar mais um clique para nós, meu irmão? Pode dar mais um clique. Uma delas são os missionários radicais. Você já ouviu falar sobre o missionário radical? Jovem, maior de 18 anos, olha só, maior de 18 anos, solteiro, tem uns jovens aqui na frente, né? Tem uns jovens por aí, solteiro, dedica a sua vida como voluntário durante 1 ano e 3 meses. 3 meses é treinamento. E é treinamento de selva, feito pelo Exército Brasileiro. E 1 ano vai para uma comunidade ribeirinho ajudar a plantar igreja naquelas regiões. Jovens desta igreja, você pode ser um instrumento nas mãos do Senhor. Passando 1 ano e 3 meses lá no interior do Amazonas. E eu quero dizer para você que é uma oportunidade inigualável. É um enriquecimento de Deus na nossa vida tremendo. Glorificando o nome do Senhor, sendo um instrumento em suas mãos. Além dos radicais, nós queremos investir também em líderes locais, formação de líderes locais, como estava falando antes. Além dos líderes locais, pode dar mais um clique, nós temos também o barco que nós chamamos de O Missionário. O barco O Missionário. A igreja aqui, pastor, pode programar uma caravana. Imagina só, levar uns 30, 40 irmãos aqui para passar 1 semana, 10 dias no interior do Amazonas falando do amor do Senhor. O barco está à disposição. O barco está à disposição. Chega em Manaus e o barco vai levar. Vai levar para as comunidades, servindo ao Senhor, sendo instrumento. É uma ferramenta para o alcance das regiões ribeirinhas. Pode dar mais um clique. A sua igreja pode fazer parte disso. Você pode fazer parte disso. Meus irmãos, eu quero desafiar você. Eu estava conversando com um pastor. A igreja tem algumas parcerias com missionários, Cristolândia, pastor Levi em Minas Gerais. Mas eu quero desafiar a igreja, a primeira igreja batista de Dracena, a também chegar lá no Amazonas conosco, apoiando um desses projetos, sustentando um radical, sustentando um missionário local. O custo do radical é R$630 mês. R$630 mês. Nós podemos juntos somarmos força. Os irmãos podem somar força para, como igreja,
apoiar na adoção de um desses radicais. Se de repente não integralmente, mas pelo menos com uma parte desse sustento. Eu quero desafiar você, Igreja Batista de Dracena, a chegar comigo no projeto Amazônia, apoiando um radical, apoiando um missionário, como a igreja preferir, fazendo parte do que Deus tem feito lá na região Amazônia. Nós precisamos fazer parte disso. Muitos são os desafios. A seara está branca. Qual será a nossa ação? Qual será a nossa ação? Eu quero orar pela sua vida, antes de encerrar e passar a palavra ao pastor. Mas eu gostaria de te desafiar. Desafiar você nesta noite a assumir um compromisso. Primeiramente, de orar pela região Amazônia, pelas 35 mil comunidades, para que o Evangelho chegue nos lugares mais longínquos da nossa nação. Mas também eu quero desafiar você a somar forças como igreja para adotar um missionário, um radical daquela região. Você está disposto a fazer parte disso? Eu quero convidar você que topa o desafio a ficar de pé aí no seu lugar. Você que topa o desafio de chegar lá na Amazônia comigo. Eu quero convidar você a ficar de pé, para orarmos nessa noite, clamarmos por esta região. Você topa o desafio? Coloque-se de pé. Você que quer dizer ao Senhor: Senhor, conte comigo, minha vida está nas tuas mãos. Fique de pé aí no seu lugar. Eu quero orar por sua vida. Amém. Deus abençoe, pastor. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Você topa o desafio, você quer comprar essa ideia comigo em oração pela Amazônia? Fica de pé, assuma o compromisso de sustentar este campo em oração, de fazer a sua parte para que a Amazônia brasileira viva uma nova realidade. Fique de pé, nós vamos orar. Eu quero colocar sua vida na presença do Senhor. Você aceita esse desafio? Você quer assumir este compromisso? Como igreja nós vamos chegar ali, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, nós te damos graças, porque grandes coisas o Senhor tem feito. Obrigado pela oportunidade de estar com os irmãos nessa noite. Obrigado pela vida do pastor Carlos, pelo carinho, pela atenção que nos estende, pelo seu amor por missões, amor que ele tem transferido a esta igreja. Obrigado, Senhor, por estar nesta noite aqui e por vivenciar esta oportunidade. Obrigado porque o Senhor nos permite chegar na região Amazônia e que muitas coisas, como igreja aqui, possamos fazer para a honra e glória do Senhor. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gratidão, louvor, é o que nós temos que prestar a Deus, por vidas como do pastor, que foram chamadas, convocadas, aceitaram se entregar. E louvamos a Deus porque o Senhor chamou todos nós para essa missão, né? Orar, interceder, contribuir, e nada difícil a gente estar lá, né? No barquinho. Amém, vamos juntos. O pastor estava compartilhando que a Igreja Batista do Brás, quantos estão? Eles estão 15 dias na região lá do Amazonas. Né? Estão 15 dias no Amazonas. Na sexta-feira nós estamos conversando com o Felipe, ele falava: eu só tenho vontade de viajar para fazer missões. Eu falei: esse é o nosso sonho também, né? Nossas viagens, nossas férias, nós podemos estar fazendo missões no Brasil, no mundo. Amém? O que eu disse para vocês? Nós estamos numa assembleia extremamente importante, porque aqui nós estamos participando daquilo que Deus quer fazer. Ele quer que não haja mais gritos de violência, de tristeza nas nossas ruas, como tem havido por causa da falta do Evangelho, em todos os cantos. E nós sabemos que isso só vai acontecer quando essa nação for o quê? Uma nação abençoada pelo Senhor. E para ser uma nação abençoada pelo Senhor, nós precisamos o quê? Levar esse Evangelho a todos os brasileiros. Quem sabe vamos ter um dia aí que vamos falar de 50%, 60%, 70% de brasileiros convertidos a Jesus. Vamos cantar o último hino? Vamos cantar o último hino, com gratidão pela vida do pastor, pela sua esposa, pelas suas filhas. Vamos estar orando por elas, intercedendo, que Deus abençoe. E após o cântico do último hino, nós estaremos nos despedindo.